Renato Cariani se explica aí sobre as acusações aí, envolvimento em tráfico de drogas, etc., pelo Metrópolis, né? A gente sabe que essa notícia aí bombou as redes sociais e ele veio aqui a público, né, explicar basicamente ao seu público e também uma grande gama de pessoas que ainda não o conhecem sobre essa questão aí, sobre essa notícia, né? Ele que movimentou milhões em 5 meses, né? Milhões, faz muito tempo que ele movimenta milhões, né? Mas em 5 meses ele movimentou uma quantia bem exorbitante, vamos assim dizer. Isso aí é uma notícia que isso era envolvimento sobre tráfico de droga, etc. Vamos ver qual foi a resposta do Cariani, né? Para quem não gosta, cara, eu recomendo você assistir o vídeo, pelo menos para você tirar a sua conclusão, né? Eu não costumo responder a reportagens como essa que aparece na internet. Quer seja em portais, quer seja no Instagram, eu não costumo responder. Primeiro porque meu canal não está aqui para isso. Para eu ficar usando de palanque de direito de resposta a reportagens que faz comigo. Meu propósito é outro. Eu, Júlio, Mauricião, toda a turma, quando a gente se reúne, a gente tem um propósito de mudar a vida de vocês. E problemas nos nossos negócios, ou nos meus negócios, eu resolvo na justiça. Só que hoje foi demais, gente. E aí não tem jeito. Eu, infelizmente, tenho que trazer para vocês essa reportagem, mas acima de tudo por respeito a vocês. Porque isso daqui não existe. Primeiro, eu queria deixar claro o meu respeito que eu tenho pelo portal do Metrópole. Eu tenho respeito por todos os portais. Eu sei que o jornalismo é um trabalho obsessivo. Eu sei o quanto eles batalham para construir as suas notícias, mas eu preciso me defender. CPMI descobre movimentação milionária de Cariani após quebra de sigilo. Eu, indo para uma reunião em São Paulo, importantíssima, de alinhamento estratégico de 2026, eu abro a internet e eu vejo uma reportagem onde o Metrópole fala que o COAF, que é o órgão que controla as movimentações financeiras, identificou que eu realizei 31,5 milhões, sendo 19,5 milhões que eu recebi de créditos e 11,9 milhões de débitos, coisas que eu paguei. Tá? Então ele somou tudo e colocou 30 milhões de movimento, como se eu tivesse recebido 30 milhões. Eu não recebi 30 milhões, tá, pessoal? Eles disseram que foram 19,5 milhões e 11,5 milhões de débitos. Só que eles associaram isso, em 2023, com o meu processo. O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Ah, verdade. Ele já tá recebendo um processo lá, aquela treta lá das empresas dele, e eles incluíram tudo. Claro que isso aí foi exclusivamente para chamar a atenção do público, né? Mas ele associou o que eu movimentei financeiramente em 2023 com isso, que não tem sentido nenhum. Aí ele faz o relatório inteiro da minha investigação, que eu acabei de explicar para vocês, associando a esse movimento. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vou falar para vocês. Movimentar milhões de reais não é errado. Não é crime. Não é crime. Movimentar milhões de reais é o trabalho de todo empresário próspero. Agora, todo cidadão brasileiro, ele está sujeito à fiscalização do COAF, que é o órgão que controla as movimentações, e da Receita Federal. E eu estou dizendo aqui, todas as minhas declarações de imposto de renda, inclusive a de 2023, inclusive a de 2024, que veio em 2023, foram registradas e processadas na Receita Federal. O que significa processadas? Significa que o sistema da Receita Federal pegou o meu imposto de renda, recebeu, conciliou com o sistema dela, ou seja, todas as operações que eu fiz, e ela processou, ou seja, o sistema diz que está ok. E mesmo assim, mesmo o sistema dizendo que está ok, eu estou sujeito à fiscalização. Não é porque o sistema diz que está ok, eu não estou sujeito. Estou sujeito e me coloco à disposição. Cara, uma coisa que eu posso dizer sobre essa treta aí é que o Cariani, ele sempre, desde a primeira vez que ele foi acusado daquela treta lá sobre as empresas dele, etc., envolvimento que ele estava, ele se colocou à disposição desde o início. Ele foi o primeiro, botou a cara a tapa, estou aqui, estou disponível, estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E dá de entender, de certa forma, a indignação dele, né? E, cara, ele tá aí, né? Como ele falou, movimentar milhões, daí tem que movimentar mesmo, tem dinheiro, tem que movimentar o negócio. Mas o que é mais importante, da onde que vem esse dinheiro? E aí envolve a declaração de imposto de renda. E ele fala aí com todas as palavras que foi feito corretamente, tudo como deve ser o figurino, né? Então, cara, eu acho que inicialmente, eu acho que o Metrópolis aí deu uma mancada muito feia, né? Como ele falou no início, o jornalismo tem que ter o seu trabalho, etc, não sei o quê. Só que o trabalho deles tem uma notícia, eu tenho aqui um vazamento de determinada coisa. É entrar em contato com a pessoa, isso aqui.
realmente tem alguma coerência ou não. E eles simplesmente tacaram merda no ventilador e bora ver o que vai rolar. Não só da Receita Federal, como do COAF. Por quê? Porque 100% do meu patrimônio é declarado. 100% do meu patrimônio tem rastreabilidade. Ou veio de distribuição de lucro das minhas empresas, ou veio de contrato de patrocínios, ou veio de palestras que eu realizei. Declarado. E essa movimentação que eles dizem de 19,5 para 11,9, se ela não fosse verdadeira, na hora que eu declarasse a minha Receita Federal, ia o quê? Ia dar errado. E detalhe, tá? Esses números nem estão certos, tá? Nem estão certos. Esses números estão inflacionados. Não sei porquê, mas uma coisa que me deixou chateado. Primeiro, eu chequei o meu direct, chequei meus e-mails, ninguém me chamou. O Metrópole não me chamou. Cariane, ó, eu vou enviar essa reportagem aqui, tá? Enviar essa reportagem. Você quer se declarar sobre isso? Quer se defender? O que você tem a me dizer sobre isso? Como eu falei anteriormente, é isso aí. O trabalho deles é chegar e falar qual é que é, né? Pô, tu quer se defender sobre essa acusação aqui? A gente recebeu essa notícia. Não, simplesmente eles jogaram a merda no ventilador e já era. Isso, porque essa é a regra da imprensa, né? Olha, eu tenho uma informação, eu checo essa informação e entrego. Ninguém me chamou. Não tem um e-mail, não tem um direct, não tem uma mensagem. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou. O que você tem a declarar sobre isso? Que eu ia falar assim, calma, declaro. Tá aqui, ó, minha declaração de imposto de renda pra você, ó. Tá aqui, ó, eu te dou. Tá aqui, ó. Entrego. Não tem problema. Explicar. Aí eles não têm nem como fazer isso. Mas não, ninguém me chamou. E tá acontecendo isso com muita frequência. Esses números não estão certos. Esses números são mais baixos, mas são milhões mesmo, tá? Movimentei milhões, recebi milhões, paguei milhões, como todo empresário faz. Paguei milhões, tá na minha declaração, para todo mundo que eu paguei. Funcionários, clientes, fornecedores. Recebi milhões, tá na minha declaração. Distribuição de lucro de empresas, contratos de patrocínios, palestras, Google do AdSense, tá tudo lá. Tá tudo lá. E eu repito, me coloco à disposição para fiscalização, não só do COAF, como da Receita Federal. Tá tudo lá, gente. Até porque ele tá falando que é de 2023, nós estamos no final de 2025. Ou seja, já veio a declaração de 23, depois veio de 24 e a gente tá indo para de 25. Vocês acham que eu, figura pública como sou, você acha que se isso aqui fosse algo errado, que se tivesse algum problema na minha declaração de imposto de renda, ou se eu tivesse algum problema com o COAF, eu já não tava devastado? Você acha que eu não ia estar devastado? Air fryer E agora, o que vocês acham? Sim ou não? da O que apareceu a Xuxa aqui do nada? Xuxa. Ó. Boa, Xuxa. Isso aqui é muito triste. Isso é muito triste. Isso aqui é muito triste. Triste, por quê? Porque eu não fui perguntado, eu não fui ouvido. Triste, porque ligou a minha movimentação financeira de 2023 a um processo que em 2023 não tem nada a ver. Ou seja, essa movimentação não tem nada a ver com essa notícia. Ou seja, ligar isso é muito triste, ligar isso é maldoso, é cruel comigo. Triste, porque eu tô aqui me justificando pros meus seguidores. E as milhares de pessoas que leram essa reportagem aqui ou no Instagram e que vão tirar sua... Tá, e daí, concluindo, o que que rola? Ele deu a cara a tapa e tá aí pra definir se ele fez ou se ele não fez, daí. Então esse é o que interessa. Agora, se ele fez errado, se ele não fez errado, a gente não vai saber, né? Porque agora... Mas que o bicho movimenta um dinheiro federal, ele movimenta, hein? Meu amigo, 20... Eu falei 31 milhões, né? Mas ele falou que é menos. Vamos colocar que seja 20 milhões em 5 meses. É dinheiro, hein? Tu é louco, rapaz. Isso aí dava de viver uma vida tranquilinha, Maldivas. Ah, meu Deus.